Olá, professor Fernando aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu resolvi falar com vocês uma coisa muito bacana que é sobre o Dia do Professor. E eu ouço muito podcast, né? Quem me conhece sabe, eu sou muito fã dos podcasts. Acho que essa é uma ferramenta absurdamente eficiente, porque você pode utilizar a todo momento. Você vai ali, você vai lavar a louça, você pode ouvir um podcast, você consegue aproveitar o seu, aquele seu momento robô ali, aquele momento que você só vai fazer algo repetitivo, aquela só, vou caminhar porque, né, tô preocupado com a saúde, e aí você vai lá, começa a caminhar, ouvindo um podcast, você caminha 1 hora e nem vê a hora passar. Viagem, que eu viajei muito, fiz expansão no Sanspeg, e, nossa, eu era um atrás do outro. Recentemente agora eu fui pro Rio Grande do Sul e a mesma coisa. 12 horas de ouvindo podcast. Não é neura, não. É porque eu amo música, hein? Já brinquei de ser DJ, eu gosto de falar assim. Adoro música eletrônica, black, MPB, gosto muito. Mas dirigindo ali, ouvindo podcast, falando, nossa, ouvindo grandes pensadores, grandes professores, muitos professores fazendo podcast. Eu acho incrível, eu adoro, adoro. E exercito uma competência muito difícil de ser desenvolvida, que é a escuta ativa, aquela que você realmente escuta prestando atenção. Bom, de qualquer maneira, um desses podcasts que eu ouvi, chamado @movendo-se, quem quiser seguir aí, fique à vontade, também é incrível sobre carreira, sobre vários assuntos voltados para a profissão, muito case interessante, CEOs de empresas, muita galera de RH, muitos profissionais de RH, muito bom, podcast excelente. E um deles fazia uma provocação de lembrar dos principais professores. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou fazer um vídeo aqui com essa lembrança, né? Mas antes do vídeo é difícil você listar, porque o tempo passa, né? E você esquece o nome de alguns. E aí eu lembro do meu filho falando pra mim assim, pô pai, se eu esqueci é porque eu não aprendi, né? E aí perguntando pro Dr. Felipe Bononi, que também é meu amigo e professor, ele diz, realmente não fixou, mas ela tá aí na sua cabeça em algum lugar, né? De qualquer maneira, eu fiz aqui a minha lista acho que tem uns bons 20 professores aqui que eu coloquei que eu já tive aula em algum momento. E aí eu vou falar um pouquinho deles. Primeiro é Norio Ishizaki. E sobre o Norio, o que eu tenho para falar? O cara, ele era aquele professor que chegava antes, saía depois. E ele não dava a prova final, ele dava a prova durante a aula. Isso, sei lá, 10 anos atrás. 10 anos atrás. Tá bom, vai. 15 anos atrás. Bom, ele fazia essa abordagem com muito carinho. E ele falava, a prova não mede o esforço e a responsabilidade de vocês. E é isso que eu quero que vocês desenvolvam na minha aula. Ele dava aula de exatas. Matemática aplicada, contabilidade, deu mercado financeiro também, né? Que não é tão exatos assim. De qualquer forma, ele exigia muito de todo mundo, todas as aulas, do começo até o final. Era muita prática, exercício, apresentação. Não dava para chegar despreparado na aula dele, era algo incrível, assim. E devo muito do que eu sou para ele até hoje, assim. E era muito engraçado porque ele era o coordenador do curso. E ele falava assim, se vocês tiverem algum problema, vão lá e reclamem pro coordenador do curso. Ele era demais, não tinha para onde, assim. E eu falava, se eu der pouco material, vocês vão reclamar. Se eu der muito, vão reclamar. Então, já que vão reclamar mesmo, eu vou dar muito. Erro pelo excesso, então. Era muito legal mesmo. Tinha também o André Homem de Melo. Bom, e o exemplo de execução, como é a competência que eu lembro do professor?
execução, aplicação, muita prática em sala de aula, a aula expositiva, lógico que tinha que explicar, mas como tinha exatas, né, então tinha muito cálculo, muito entendimento, compreensão. Então eles falavam, copia, vocês precisam copiar, não adianta, isso aqui não está no livro, e eu não vou dar o livro também, e ele passava aquele da lousa, professor da lousa, e depois ele tacava os cálculos assim, mas ele era muito nota assim, ele tacava, falava, quem fizer o cálculo na lousa agora, aquela conta gigante, vai levar nota, já vai ganhar um ponto da prova, vai da avaliação. E todas as aulas dele tinha prova. E na média final, no final ele fazia uma média, e quem ficasse acima da média de todos os seus resultados durante a aula, quem ficasse acima não precisava fazer a prova depois. Então todo mundo queria fazer, porque a prova era impossível. E como que eu sei? Porque nessa época, foi a época que eu bati a moto, eu fiquei na cadeira de rodas durante 6 meses. E eu ia pra faculdade na cadeira de rodas mesmo, imagina, né? E aí eu lembro que eu fiquei uma semana no hospital, imagina. E ele falou assim, você não sabe dirigir, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Vai fazer a prova igual. Eu estudei, eu tinha nota para ficar, não precisava fazer a prova, cobrei isso dele, mas ele falou, não, vai fazer a prova, porque você faltou na minha aula. Faltou na aula, vai fazer a prova. Não tem essa. Aí eu fiz a prova. E fui bem até. Mas aí depois, no final da prova, ele falou assim, que não precisava ter feito. Que ele entendia meu caso, ele só queria explicar para mim a importância da responsabilidade de vir na aula. Aí eu falei, professor, eu estava no hospital. Ele falou assim, não, mas aí você serve de exemplo para os outros. Eu não posso abrir exceção. Ética, sim, na veia. Não, o cara é demais. Mas ele fazia isso de um jeito muito divertido. Apesar de ser sério e rígido, ele era muito divertido. Muito divertido. E japonês divertido é difícil, né? Com todo respeito a todos os japoneses que eu conheço e que estão assistindo, que vejam. Mas nem todos são divertidos, são muito sérios, né? Ou passivos, ou tímidos. O Noril era demais, cara. Era demais. Grande abraço pro Noril. Bom, tinha o André Homem de Melo também, que era também o reitor na época, né? E ele era o político. Sabe que ele era sabonetão, assim? Aquele professor que, quando eu não sabia direito, ele, vou procurar uma resposta melhor para você. Mas para mim, por falar sabonetão do professor, né? Não é falar mal, é porque ele não, quando ele não sabia, ele dava um jeito de esquivar e depois ele respondia. Por isso que eu falo sabonetão. Mas ele não ia pro conflito com o aluno jamais. Era o cara político. Fazia o possível para estar sempre de boa com todo mundo, calmo, sempre tranquilo, muito polido, muito educado. Um gentleman, não. O cara era um lorde. Professor lorde. Sabe? Que não perde a calma, não perde a paciência. E se podia... Se alguém mandasse ele para algum lugar, ele ia falar assim, pois não. Olha, talvez eu não consiga, não saiba o caminho, você possa me ensinar, ou algo do tipo. É o cara polido que vai te pôr no bolso. É muito bom. O Wagner, que era diretor da Volkswagen na época, o Wagner é demais, cara. Wagner é demais. Foi meu orientador TCC, inclusive. Mas o cara, ele tinha muito case. É um storyteller. O cara é um contador de história. Muito bom. Eu coloquei aqui um profissional que eu trabalhei, mas que ele me ensinou a ser profissional. Por isso que eu coloquei aqui o nome dele. Chama Alexandre Lucchesi Tisch. Foi meu líder numa empresa que eu trabalhei durante muitos anos. E... ele me apertava muito, assim. No bom sentido, né? Pra entregar, pra fazer, pra eu ir atrás, pra eu... me ensinou o bendito do TBC, sabe? Tirar a bunda da cadeira e ir lá e fazer. Ele me ensinou. Ele me ensinou que o profissional do escritório não tem que ficar sentadinho no escritório. Tem que ir lá e executar. E não é só execução técnica ali, prática, e-mail. Não, é ir lá, ver se deu certo, ver se chegou. Se não chegou, vai lá, entrega na mão, mas, sabe, garante o final. Bom, cara bom. Cara muito bom. Tem essa lembrança dele. Foi um grande professor. Esse mais professor de vida. Bom, eu coloquei aqui 2 caras que eu tive aula, porque eu fiz um curso de criatividade com o Murilo Gun, mas eu fiz antes da pandemia. Fiz na pandemia também depois, uma reciclagem, né, pra rever. Mas antes da pandemia, eu fiz um curso de criatividade com o Murilo Gun, e um dos professores é o Thiago Ventura, que hoje é um grande humorista. Eu falo, pô, Thiago Ventura, professor?
Olha, eu vou provocar vocês a buscar o último podcast do Primo Rico, que é com o Thiago Ventura. Não é o último, um dos últimos. Que é que o Thiago Ventura, ele conta, são 2 horas podcast, mas assim, ele conta a história dele, mas ele cresceu, nossa, o podcast foi melhor que a aula. Mas é que a aula ao vivo é legal, que você interage com ele. De qualquer forma, assim, é incrível. A história do cara é impressionante. O cara, ele não mostra no palco 10% de tudo que ele é pra mim. Ele é muito, nossa, o cara muito bom, muito bom, comprometido, meu, muito bom. Foi bacana aprender com ele e também com o Murilo Gun, um cara incrível. Umas ideias absurdas, assim, e parece que tudo bate. Parece que se tivesse combinado, tudo que ele fala pra mim eu concordo, cara, absolutamente, assim, é incrível, o cara é demais. Então, também tive aula com o Márcio Balas, que de improviso, então é bacana também. E o cara, ele absurdo também. Procurem, tem curso dele na internet aí, Márcio Bala. Esses são artistas, então o pessoal não valoriza tanto, mas quando você vai e conhece esses caras ao vivo e vê, é um ser humano como você que foi lá e fez, entendeu? Então muda um pouco a perspectiva do professor. Tem três nomes aqui que eu também tive o prazer de trabalhar. Um chama Reubens Valério, o outro é Felipe Bononi e o outro é Fabrício Bruno Cardoso. Bom, o Felipe e o Fabrício frequentam a minha casa. Então, são amigos pessoais. Então, não só admiro eles como profissionais, mas como pessoa. Então, tem inúmeras competências que eu poderia citar. Mas, no final, eu digo que todos os professores que eu estou citando aqui têm em comum, na minha opinião. Mas são incríveis. E o Reubens é um grande storyteller. Reubens é aquele cara, eu também tive um outro chamado Ilmus, tá? Ilmus e o Fausto Guerra. Tive no técnico, na ITEP, né, Faculdade de ITEP, lá em São José dos Campos. E eles entravam na sala sem livro, sem nada. Sabe aquele professor que chega e dá a aula top, sem nada na mão, sem nenhum material de acompanhamento, nada. É só no gogó. E você fica assim, ó. Então, ali, Reubens faz isso muito bem. O Ilmus também fazia, junto com o Fausto Guerra. O Felipe também. O Felipe também leva no gogó, assim, uma aula incrível, assim. Meu, incrível. O Fabrício, como é muito técnico, já é um pouco diferente. E o Fabrício usa muita metodologia ativa também, então muita prática também na sala. É um pouco diferente a abordagem. Bom, coloquei aqui também o Gustavo Hoffmann, que já assisti palestra, professor de vida também, um cara também admiro, um baita professor. Mas ele é muito pelo descobrimento. Quando eu conheci ele, quando eu comecei a conhecer as metodologias inovadoras de ensino, então, isso que é 2015, incrível, assim. E ele meio que mostrou muitos caminhos para mim. Então, para mim, um baita professor. É esse que mostra os caminhos, né? Juha e a Cisco são professores que eu tive na Finlândia. Então, de uma técnica aprimorada, um respeito pelo tempo do aluno, um tato, sem ansiedade. Eu dou aula, quando eu dou aula, eu dou aula ligado no 440. Essa velocidade que eu estou falando aqui, pode acelerar aí, que eu não falo assim na minha aula. Eu falo porque é muita coisa tal, e talvez ansiedade também. E eu explico para os alunos, repito, tal, sempre preocupado com isso, mas eu estou nessa velocidade, eu vou falando. Esses dois numa calma, uma passividade, um jeito mais simples, sabe? Tão incrível também. Lá na Finlândia, eles fazem um trabalho maravilhoso. Lá eu tive o prazer de conhecer também muita gente boa, mas que eu vi atuando como professor, eu vi a Natália, a Verônica, o Gabriel e o Washington Lemos. Então eu queria ressaltar esses 4 que pessoas bacanas demais também. Mas eu vi como professor o Tato, sabe? Aquele, poxa, professorzaço, sabe? Que não, só assistindo para você entender. Quando você olha, acho que também o sotaque mineirinho também conquista, né? Coloquei o Júlio, que é
o parceirão também, Júlio, que dava aula junto com o Helbs lá de anatomia lá em São Fidélis, também um baita professor, incontestável. Marcelo Policarpo, da Sociedade Brasileira de Coaching, incrível professor. O Quirino de Campos Júnior, que foi um professor de vida que eu tive na faculdade, assim, que era meu parceiro, amigo e me ensinava muito, me dava muito macete, segurava muito a minha onda, assim. Então, muita inteligência emocional. Ele tinha umas verdades absolutas dele mesmo, mas que eu concordava com todas, sabe? Muito bacana. E o Jair Santos Júnior, que é da consultoria Santos Júnior. O cara, ele me ensinou toda a base que eu tenho hoje sobre educação superior, praticamente. Depois eu fiz curso na Roper, né? Poxa, a faculdade, graças a Deus, Sanspeg investe muito nos líderes, então fiz muito curso, muita formação, mas o Jair é, tipo, inesquecível. Jair e o Romário, os caras, assim, que falam situações antecipadamente, tendências que você vê no ano seguinte acontece, um negócio assim. Os caras são muito bons de leitura de mercado educacional, legislação, lei. Até hoje, para mim, são grandes mentores. Quando eu preciso de alguma coisa, é para isso que eu ligo. Bom, então vai aí o meu grande abraço virtual para todos esses profissionais incríveis que eu citei aqui e representando aí todos os profissionais que já passaram pela minha vida como professores, que hoje são pares, são colegas, já trabalharam comigo, já foram meus líderes, são professores hoje também. E, enfim, um forte abraço a todos e feliz dia do professor. Todo dia é dia do professor, mas nesse ano da pandemia, o professor é a peça-chave de todo esse processo de evolução mundial. Então fica aqui o meu beijo no coração de todos.